Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Podcast número 32, fazendo uma reflexão. Você está preparado para o futuro do trabalho? A urgência das soft skills na era da complexidade. Desenvolver soft skills vai além de acumular conhecimento. Significa transformar comportamentos enraizados. Mudar hábitos e comportamentos é hoje um desafio central para empresas e profissionais que querem prosperar. O primeiro passo é compreender as raízes desse obstáculo complexo. Em um mundo onde o desenvolvimento de soft skills se torna cada vez mais urgente, aprender precisa ir além de acumular conhecimento. Deve se tornar um modo de vida. Hoje eu farei uma reflexão a respeito de como você pode estar preparado para um mundo que está se transformando rápido demais. E por que treinar as soft skills, que são as habilidades subjetivas, habilidades interpessoais, sociais e emocionais, é fundamental para que você esteja preparado para um mundo que está crescendo muito rápido na sua complexidade. Diante da realidade cada vez mais complexa no trabalho e na vida pessoal também, é essencial desenvolver habilidades que capacitem o indivíduo a enfrentar este desafio. Com a velocidade da inovação tecnológica, a expansão da inteligência artificial, a globalização e os inúmeros desafios de hoje, precisamos ter habilidades que vão além da capacitação técnica profissional. Você precisa saber mais do que somente a teoria e a prática da sua profissão. Você precisa desenvolver habilidades subjetivas, as chamadas soft skills, que antes eram vistas como complementares, secundárias. Hoje elas são essenciais para uma adaptação e para o sucesso e o bem-estar de todos, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional. Mas por que é importante desenvolver as habilidades subjetivas, as soft skills? Hoje há um consenso entre especialistas e organizações de excelência da importância das soft skills críticas, principalmente as mais cruciais, que são o pensamento crítico, a autoconsciência e a capacidade de colaborar. Estas três habilidades são elementos essenciais para preparar você para a dinâmica do trabalho no futuro e num futuro bem próximo. Se você observar grandes especialistas como, por exemplo, o Adam Grant, da Universidade da Pensilvânia, ou a Amy Edmondson, da Universidade de Harvard, você vai ver que há um bom consenso na urgência de desenvolver habilidades subjetivas. Olhando dados mais sistematicamente coletados, como, por exemplo, o relatório do Fórum Econômico Mundial, você pode observar que as habilidades necessárias para estar preparado para o trabalho em 2030 são, na sua grande maioria, habilidades subjetivas. Das 12 habilidades mais importantes neste relatório, 9 são habilidades subjetivas. Neste contexto, empresas inovadoras reconhecem que o sucesso a longo prazo não reside apenas no conhecimento técnico, mas também na capacidade dos seus profissionais de pensarem de forma independente, compreenderem suas próprias motivações e as dos outros e trabalharem em conjunto de maneira sinérgica. Pesquisas em psicologia organizacional, educação, neurociência, socialidade humana, todas estas evidências demonstram como estas habilidades subjetivas influenciam a flexibilidade cognitiva, a capacidade de adaptação, a resiliência, o potencial para o aprendizado contínuo, a produtividade, a inovação e também uma habilidade muito fundamental em época de transformação, que é a habilidade de liderar.
O líder autêntico, inspirador, é um líder que tem soft skills muito bem desenvolvidas. Portanto, o desenvolvimento contínuo do pensamento crítico, da autoconsciência e da colaboração atua como um potente catalisador para a aceleração das capacidades profissionais. Um indivíduo com a capacidade de pensar criticamente consegue analisar problemas complexos com clareza e discernimento, estabelecer debates produtivos, questionar o status quo, colaborar melhor, comunicar-se bem, identificar soluções inovadoras e tomar decisões bem informadas, tornando-se um membro inestimável para qualquer organização. A autoconsciência aprimorada permite que os profissionais compreendam seus próprios pontos fortes e fracos, gerenciem suas emoções de forma eficaz e construam relacionamentos interpessoais sólidos, fundamentais para a comunicação eficaz e a liderança inspiradora. Enquanto isso, por fim, a capacidade de colaborar de forma produtiva, compartilhando conhecimentos, comunicando-se de forma eficaz, construindo consenso, trabalhando em equipe na direção de objetivos comuns, potencializa a inteligência coletiva da empresa ou da organização e impulsiona a inovação e a eficiência dentro destas organizações. Em um cenário profissional cada vez mais dinâmico e interdependente, essas habilidades não apenas aumentam a empregabilidade individual, mas também fortalecem a capacidade das organizações de se adaptarem e prosperarem. Isso era algo facultativo frequentemente e havia uma priorização da capacitação técnica. Com o tempo e o aumento da complexidade no mundo, desenvolver as soft skills se torna uma urgência para permitir o profissional e a organização se adaptar e prosperar nesse mundo tão complexo. Eu gostaria de enfatizar que o treinamento das soft skills e da hard skills, ou seja, das capacidades subjetivas, das habilidades subjetivas e das capacitações e habilidades técnicas, ambos esses treinamentos são cruciais para o desenvolvimento profissional e o sucesso organizacional. No entanto, estes treinamentos apresentam desafios bem distintos. As soft skills são difíceis de aprender porque refletem comportamentos, pensamentos e sentimentos, enquanto as hard skills aumentam o conhecimento técnico. Para desenvolver o hábito de aprimorar as soft skills críticas, ou seja, autoconsciência, pensamento crítico e colaboração, você tem que enfrentar um desafio muito profundo, devido à natureza cognitiva, emocional, social e comportamental que envolve o treinamento destas habilidades, necessitando um esforço mental elevado e sustentado a longo prazo. Para você desenvolver soft skills, você tem que mudar hábitos e formar novos hábitos, principalmente com o compromisso de navegar todas as dificuldades que envolvem o treinamento de soft skills e persistir por tempo suficiente para incorporar o aprendizado das soft skills no seu modus operandi, na sua forma de trabalhar, de viver. Afinal, diferentemente de uma memorização de conteúdo que pode ser adquirida em questão de horas a dias, o ser humano precisa de semanas a meses para restabelecer vias neurais e consolidar novos processos comportamentais e cognitivos, formando novos hábitos. Para mudar hábito, demora muito mais tempo do que para você aprender conteúdo, falando português bem claro. Mas por que é tão importante você mudar hábito? Qual é o objetivo de você reestruturar os seus comportamentos e gradualmente refinar os seus hábitos? O desafio é sobrepujar a frustração dos primeiros meses de treinamento e criar um círculo virtuoso de aprendizado contínuo. Ou seja, desenvolver
uma mentalidade de aprendiz, o growth mindset, onde cada profissional busca desenvolver as soft skills críticas continuamente. O aprendizado destas soft skills se torna o cotidiano da vida, é incorporado na forma como você aprende no dia a dia. Cada dia é um aprendizado diferente e gradualmente você refina o que você sabe. E criando esse hábito de aprender continuamente, você cria essa mentalidade de crescimento, mentalidade de aprendiz, que é o growth mindset. Isso é fundamental. Para alcançar esse objetivo, é essencial realizar um treinamento individual para desenvolver essa mentalidade de aprendiz. À medida que os profissionais críticos dentro de uma organização consolidam o desenvolvimento da autoconsciência, do pensamento crítico e da colaboração, a organização ultrapassa um limiar básico mínimo necessário para se tornar uma organização aprendiz, criando um círculo virtuoso dentro da organização. Quando um número significativo de profissionais em posições estratégicas dentro de uma organização adota essa mentalidade de aprendiz, esse growth mindset, demonstrando consistentemente crescimento pessoal nas soft skills, a organização se transforma, a cultura da organização se transforma e esta organização se torna uma learning organization, uma organização aprendiz. A mudança individual traz a transformação coletiva. Além disso, esta transformação para uma organização aprendiz, uma learning organization, traz um benefício adicional de criar uma cultura de segurança psicológica, mais bem-estar entre os profissionais, prevenindo o burnout e o estresse. Convém enfatizar que a transformação se manifesta na organização, porém a raiz genuína da mudança acontece dentro da mente de cada profissional. Porém, eu gostaria de enfatizar que pensar criticamente, colaborar e desenvolver a autoconsciência não são habilidades específicas. Por exemplo, colaboração é um conjunto de habilidades, não é uma habilidade única. Para desenvolver estas soft skills, que são conjuntos de habilidades, é importante entender que o treinamento individual ele deve ser direcionado a ações mais específicas. Para você desenvolver a capacidade de pensar criticamente, desenvolver a autoconsciência e saber colaborar, existem habilidades fundamentais por trás destas capacitações, do desenvolvimento destas soft skills. E eu gostaria de destacar 3. Uma é a metacognição, a outra, a consciência corporal e, por fim, a atenção. Estas habilidades são fundamentais para o desenvolvimento das soft skills críticas. Estas 3 áreas interagem entre si de uma forma sinérgica para criar um círculo virtuoso de aprendizado e crescimento. A metacognição, que é a capacidade de pensar sobre o seu pensar, permite que os indivíduos monitorem e regulem seus próprios processos cognitivos, otimizando a análise de informações, a resolução de problemas e a tomada de decisões. Habilidades essenciais para uma pessoa aprender a pensar criticamente. Enquanto isso, a consciência corporal, que é a atenção plena às sensações e às respostas do corpo, aprimora o reconhecimento das emoções, permitindo que os indivíduos compreendam melhor as próprias reações em diferentes situações sociais e que são cruciais para uma colaboração eficaz. O desenvolvimento da consciência corporal é um passo fundamental para o treinamento da cognição social e da inteligência emocional. E, finalmente, o treinamento da atenção, que é a capacidade de focar, concentrar-se de uma forma seletiva, que é essencial para você aprofundar a análise crítica, cultivar a reflexão e a introspecção e engajar-se plenamente nas interações sociais, facilitando a escuta ativa e a compreensão mútua.
Hoje em dia, você vê uma epidemia de desatenção. Para você navegar um mundo complexo, a atenção é fundamental. Não há como você fazer uma análise profunda, com nuances, sofisticada, baseada em dados, em evidências, de uma situação profissional significativa, se você não consegue manter a atenção por tempo suficiente para fazer este trabalho. Então, há 3 habilidades subjetivas ou soft skills fundamentais para o profissional do futuro, que é a capacidade de pensar criticamente, desenvolver a autoconsciência e saber colaborar. E por trás destas 3 capacidades, você deve desenvolver habilidades específicas que servem de fundação para o desenvolvimento das soft skills. E eu gostaria de destacar 3 destas habilidades específicas: a metacognição, a consciência corporal e a atenção. Essa perspectiva que eu estou descrevendo hoje, ela encontra uma fundamentação muito profunda na ciência que foi protagonizada pelo professor Daniel Kahneman nas últimas 2 décadas. As pesquisas do professor Kahneman desencadearam uma transformação no nosso entendimento a respeito das habilidades subjetivas e da importância das soft skills, principalmente num mundo com uma complexidade crescente. A metacognição, por exemplo, ao nos permitir refletir sobre os nossos próprios processos de pensamento, alinha-se bem com a distinção que Kahneman fez entre o sistema 1, que é a forma rápida, intuitiva, automática, habitual e emocional de pensar, e o sistema 2, que é o pensamento mais lento, deliberativo, focado, com atenção e lógico. Ao desenvolver a capacidade de monitorar e regular nossos próprios processos cognitivos através do treinamento da metacognição, você vai fortalecer o seu sistema 2, que é essencial para se tornar um pensador crítico. Enquanto isso, a consciência corporal aprimora a autopercepção a nível visceral, permitindo reconhecer as influências do sistema 1 em nossas reações emocionais, impulsivas, um insight crucial para você desenvolver a autorregulação e a autoconsciência. É muito difícil conceber uma pessoa que tenha um alto nível de autoconsciência, autorregulação, tenha uma inteligência emocional profunda, ou seja, reconhece as próprias emoções e sabe regular essas emoções de uma forma bem adaptada, que não tenha uma consciência corporal elevada. Isso é um aspecto importante de se entender como fundação, como base no desenvolvimento da autoconsciência, que é o treinamento da consciência corporal. E, por fim, o treinamento da atenção, especialmente através de práticas de mindfulness, permite direcionar o foco e resistir às distrações do sistema 1, às ações impulsivas, habituais, que estão mal adaptadas, facilitando tanto a análise crítica concentrada quanto a presença plena nas interações sociais. Então você se torna um pensador melhor quando a sua atenção é bem treinada e você também se apresenta, você está presente para as interações sociais, porque a sua atenção está bem treinada. E estar presente é fundamental para você escutar ativamente e para você desenvolver empatia. Sem escutar e sem ter empatia, você não tem habilidade social sofisticada. Estes são pilares das habilidades sociais necessárias para você desenvolver uma capacidade de colaboração. Assim, a integração entre estas 3 áreas de treinamento
atuam sinergicamente, fortalecendo a capacidade de pensar de forma deliberada e menos suscetível a vieses, a impulsos, a influências emocionais sociais, para que você possa pensar criticamente. Além disso, aumentar a compreensão das nossas próprias emoções irá permitir você aprofundar a sua autoconsciência. E não é possível você reconhecer as suas emoções se você está desconectado do seu próprio corpo. E por fim, é importante você estar engajado, presente, ou seja, manter uma atenção focada no momento que você está trabalhando, interagindo socialmente ou fazendo uma reflexão a respeito de um problema ou uma decisão. Ou seja, estas 3 habilidades são habilidades fundamentais para o desenvolvimento das soft skills críticas, que é pensar criticamente, desenvolver autoconsciência e saber colaborar. Então, há um certo consenso entre os especialistas do que o profissional que quer estar preparado para o futuro que está chegando rápido demais deve fazer hoje em dia. Então, por que a grande maioria das pessoas não está fazendo isso? Qual é o obstáculo para que o entendimento científico, o entendimento dos especialistas, este consenso possa ser aplicado na vida de cada um? Para que essas habilidades sejam realmente eficazes, você precisa fazer uma internalização das soft skills e ir além dos programas tradicionais de treinamento e integrar o aprendizado, o desenvolvimento das soft skills no seu modus operandi. O aprendizado contínuo dessas habilidades deve se tornar um elemento intrínseco tanto da cultura da empresa, permeando a execução e a estratégia organizacional, como na forma como o profissional em si, individualmente, opera e trabalha. No entanto, há 2 desafios significativos que eu gostaria de destacar hoje. O primeiro reside no crescimento exponencial do volume de conhecimento. Hoje, a gente sabe quem é o ser humano como nunca a gente soube antes. E o avanço no entendimento de como desenvolver esta pessoa, esse ser, não tem precedentes. Porém, o volume de conhecimento também não tem precedentes. Ele é enorme, ele é gigantesco. Além disso, além do fato de que o conhecimento científico hoje tem um volume sem precedentes, você tem que navegar um mar de desinformação. Quantidade de informação irrelevante ou inadequada para você aplicar esta ciência, esse conhecimento, não tem precedentes no dia de hoje. E além disso, muito do discurso que você vê nas mídias e a conversa que você escuta nas ruas e com as pessoas hoje em dia é moldada por pessoas e organizações que têm um conflito de interesse. As pessoas que estão na mídia social buscam, de uma forma agressiva, achar conteúdos que vão trazer seguidores, basicamente. Você quer criar um conteúdo para que as pessoas te sigam, para fazer barulho e trazer essas pessoas para esse conteúdo. Então, existe um conflito de interesse de criar um conteúdo em um formato que atraia o maior número de pessoas possível e não que tenha um conteúdo que esteja adequado e adaptado para que você aplique a ciência que existe hoje. Aliás, caso você queira sintetizar a ciência de uma forma sistemática e comunicar esta ciência para que a outra pessoa aplique, você terá um conteúdo bem entediante, né? Como estava conversando com um amigo meu, e ele me falou que é difícil ouvir o meu podcast, porque se você não prestar atenção, você vai perder a linha de raciocínio. É muito conteúdo sendo passado na conversa do podcast. E ao mesmo tempo, se você prestar atenção, como é um conteúdo denso, você vai ficar com sono, né? Então é um dilema grave. Mas
Ao mesmo tempo, eu penso muito a respeito disso e eu acredito que seja fundamental criar o conteúdo que resuma bem a ciência para que você saiba as informações necessárias para a aplicação dessa ciência de uma forma efetiva. Então, este dilema é um dilema que cada pessoa que está envolvida em transmitir uma ideia, um conceito com um objetivo específico deve navegar nos dias de hoje. Infelizmente, quem faz mais barulho atrai um maior número de seguidores e vai ter um maior número de pessoas ouvindo. E isso distorce muito profundamente o conhecimento disponível hoje. O primeiro desafio é você ter acesso a uma síntese bem feita que reflete as evidências disponíveis para que você entenda o desafio de desenvolver as soft skills, por exemplo, o desafio de como se treinar e quais são as habilidades mais importantes do ponto de vista profissional. Então, esse é o primeiro desafio. Navegar um mar de irrelevância dentro de um mundo cheio de conhecimento científico sólido. O segundo desafio, eu acredito que é ainda mais complexo, mais difícil, pois ele reside no aplicar este conhecimento. Ou seja, como você integra o conhecimento ao modus operandi das organizações e dos profissionais. Afinal, adquirir conhecimento não garante que este conhecimento seja traduzido em mudanças comportamentais e práticas efetivas. Superar este obstáculo de traduzir o conhecimento, ou seja, aplicar a ciência, é um desafio ainda maior, na minha concepção, do que simplesmente navegar o mar de conteúdo irrelevante. A capacidade de transformar teoria em prática de maneira estratégica e contextualizada é raríssima. E isso é fundamental para que você consiga desenvolver as habilidades subjetivas. Porém, uma vez que você consiga adquirir acesso, ter acesso a conhecimento sintetizado e relevante, e entenda como implementar este conhecimento na prática do seu dia a dia, na sua realidade profissional, na sua realidade pessoal, você vai navegar esses dois obstáculos mais fundamentais. E como eu recomendaria você navegar essa transformação para tornar o desenvolvimento das soft skills algo habitual para você se preparar para um mercado profissional em transformação? Bem, primeiro passo, eu acredito que você deva treinar a forma mais deliberativa de pensar, ou seja, o seu lobo frontal ou córtex pré-frontal. A gente pode entrar em detalhes em relação à neuroanatomia outro dia, mas eu acredito que o primeiro passo seja treinar, desenvolver a sua cognição, para que você tenha um pensamento crítico, se torne um pensador crítico, tenha a capacidade de prestar atenção de forma seletiva e sustentada para fazer análises, para fazer introspecção, para estar presente no momento de um diálogo, de uma interação social. Ter consciência corporal para você entender as influências sociais e emocionais que vêm por trás da sua cognição mais racional. Entender como o lobo frontal é influenciado pelo resto do seu corpo e pelo resto do seu cérebro, por exemplo. Então, o primeiro passo é desenvolver a sua cognição com o objetivo mais fundamental de se tornar um pensador crítico. Para tal, é fundamental desenvolver a capacidade de metacognição, aumentar a sua consciência corporal e fortalecer a sua atenção. Uma vez que você tenha essa capacidade cognitiva de refletir de uma forma deliberada e entender de uma forma sistemática o que está acontecendo, pegar um problema e dissecar esse problema de uma forma atenta, sistemática, metódica, baseada em evidências, ou seja, gradualmente implementar os princípios de como pensar criticamente, uma vez que você tenha essa fundação, essa habilidade fundamental,
você pode começar a se aprofundar no desenvolvimento da sua autoconsciência, ou seja, refinar a sua individualidade. Muitos dos podcasts que eu conversei sobre autoconsciência giram em torno da área individualidade, que o objetivo fundamental da área individualidade é o desenvolvimento da autoconsciência. E para isso, eu acredito que 3 coisas são fundamentais. É você desenvolver uma inteligência emocional ou uma cognição emocional refinada, você entender seus próprios valores e os valores das principais pessoas que estão ao seu redor e você entender qual é a sua personalidade e qual é o impacto das emoções, dos valores e da sua personalidade em quem você é. Porém, não dá para você desenvolver essa autoconsciência sem ter desenvolvido antes a sua capacidade de prestar atenção, a sua consciência corporal e a sua metacognição. Então, primeiro você vai fortalecer a sua função executiva, que é essa forma mais deliberada, analítica, atenta de pensar, mais lenta e não automática de pensar, que consome energia e requer que você esteja bem, descansado, sem privação do sono, sem uso de medicamentos que alteram a consciência, álcool, etc. Então, desenvolver a cognição seria o primeiro passo. O segundo passo, você vai desenvolver a sua autoconsciência, os tópicos relacionados ao desenvolvimento da autoconsciência. Eu falei na área individualidade. Eu destaco 3 coisas: desenvolver a cognição emocional, entender os seus próprios valores e a sua personalidade. E como este entendimento vai ajudar você a navegar a jornada de autodescoberta. E por fim, você deve desenvolver a sua cognição social. Porque para você desenvolver a capacidade de colaborar, você deve ter uma cognição social sofisticada. Para entender os aspectos relacionados à cognição social, você deve primeiro ter uma capacidade de deliberar, de refletir, ou seja, desenvolver a sua capacidade de pensar criticamente, treinando metacognição, consciência corporal e atenção, descobrir-se, ou seja, ter uma autoconsciência e uma capacidade de autorregulação. Uma vez que você tem essa base individual, você pode desenvolver esta cognição social, principalmente cultivando a tomada de perspectiva alheia, a capacidade de construir modelos mentais a respeito de como as outras pessoas pensam e se sentem, ou seja, desenvolver a teoria da mente e saber comunicar-se, ouvir de forma empática e resolver de uma forma construtiva os conflitos. Então, dá para perceber que existe uma estrutura hierárquica de como você pode treinar as suas soft skills gradualmente, construindo uma fundação, uma base sólida de uma capacidade de manter a atenção, consciência corporal e metacognição, que vai permitir você, então, desenvolver a autoconsciência e depois desenvolver uma cognição social bem sofisticada. E isso tudo vai permitir você pensar criticamente, ter autoconsciência e colaborar. E estas habilidades subjetivas estão relacionadas à forma como o ser humano se desenvolve, ele cresce, como cada um de nós vira gente grande. Infelizmente, todos esses treinamentos destas habilidades subjetivas não são realizados, eles não acontecem dentro da escola ou dentro do trabalho. E para uma empresa ou para o indivíduo profissional conseguir se adaptar a esse mundo cada vez mais complexo, principalmente nesse mundo transformado pela inteligência artificial, você precisa desenvolver as soft skills. Este é um perigo que as pessoas não estão percebendo. Eu vou destacar isso no podcast hoje. A inteligência artificial é um instrumento poderoso. Uma pessoa que tenha habilidades
subjetivas e sabe pensar criticamente, tem uma boa autoconsciência e sabe colaborar, vai utilizar instrumentos que a inteligência artificial traz e acelerar o desenvolvimento pessoal, o crescimento de uma forma sem precedentes. E a pessoa que não tem essas soft skills pode, desculpa a palavra, emburrecer e cada vez mais se tornar dependente de um instrumento sem que a pessoa ou o profissional em si adicione valor. Então, se você não consegue desenvolver as suas soft skills, com o tempo, você como profissional pode, e eu acredito que deverá mesmo, né, esse é um risco bem alto, se tornar irrelevante. Então, treinar as soft skills num mundo onde a complexidade está se transformando de uma forma acelerada é uma urgência para evitar que você, como profissional, se torne vítima de um mundo em transformação e consiga utilizar os instrumentos que esse mundo em transformação está trazendo para tornar você, como profissional, alguém muito mais valioso, muito mais transformador e inovador. Uma das coisas que eu tenho gastado bastante tempo nos últimos 6 meses é entender como a inteligência artificial pode ajudar no meu estudo, no meu desenvolvimento de materiais, no meu treinamento. E frequentemente eu faço debates com a inteligência artificial, fazendo perguntas extremamente específicas. Por exemplo, ontem eu fiz uma pergunta para a inteligência artificial que foi a seguinte: por favor, descreva exemplos específicos de habilidades metacognitivas em um personagem de um livro de ficção. E eu falei especificamente qual livro. Eu vou comentar mais sobre esse podcast que eu estou desenvolvendo no futuro. Então, é uma pergunta muito específica. E aí eu olhei a resposta. Algumas respostas mostravam exemplos extremamente iluminadores, extremamente esclarecedores em relação ao que é treinar a metacognição. E outros exemplos mostravam uma concepção errônea sobre como você aplica um treinamento metacognitivo. Então, como você consegue tirar o joio do trigo, né? Tirar o que é bom do que é ruim, inadequado dessa tecnologia sem pensar criticamente. É uma coisa que eu não consigo conceber. Então você precisa ter habilidades subjetivas para desenvolver a flexibilidade cognitiva, a adaptabilidade, a inovação, a criatividade, que serão necessárias para utilizar instrumentos tão poderosos como a inteligência artificial de uma forma efetiva no sucesso profissional. Então essa combinação é sinérgica e é fundamental. E um dos fenômenos que eu acredito que irá acontecer é um aumento da diferença entre a habilidade, a capacidade, a eficiência dos talentos com a média. E esse é um ponto muito importante. Quando você separar os talentos que têm habilidades subjetivas bem desenvolvidas e rapidamente se adaptam à utilização de instrumentos e tecnologias novas, principalmente da inteligência artificial, com o grupo de pessoas que não sabe o que é metacognição, não sabe pensar criticamente, não sabe prestar atenção de uma forma sustentada e profunda, tem uma cognição social pobre, mal treinada. Estas pessoas vão gradualmente se tornar vítimas de um mundo onde a inteligência artificial funciona como entre aspas, emburrecedor. E as pessoas cada vez mais se tornam dependentes até o ponto em que elas se tornem irrelevantes. Então, a diferenciação e a separação da capacidade profissional mediana e a distância dessa capacitação profissional mediana com os talentos que estão na ponta
eu acredito que essa distância vai aumentar bastante, até chegar ao ponto em que a média é, do ponto de vista profissional, irrelevante. E esse é um risco que as pessoas não estão percebendo, na minha concepção. Existe uma certa correria em direção à inteligência artificial, com todo mundo querendo aprender como usar o mais rápido possível, sem entender a importância do desenvolvimento das soft skills, apesar de que quando você olha os grandes especialistas do mundo ou os relatórios baseados em evidências extensas, como o World Economic Forum, Fórum Econômico Mundial, há um grande consenso em relação à importância do desenvolvimento dessas habilidades. Então, a minha recomendação hoje neste podcast, que é uma reflexão do que eu estou vendo no mundo hoje, é de que para você estar preparado para o mundo do trabalho, que está chegando rápido demais, você deve priorizar o desenvolvimento das habilidades subjetivas, para que você consiga utilizar a tecnologia que está vindo de uma forma eficaz e aumentar ainda mais o seu próprio talento e a sua produtividade e a sua capacidade de adaptar e liderar nesse mundo cada vez mais complexo. Bem, por hoje é isso. Um grande abraço do Caldi. E eu sei que esse episódio de hoje foi bem diferente do tradicional, mas a partir de agora eu vou lançar episódios como estes de hoje, fazendo uma reflexão de como aplicar a ciência que eu sintetizei neste primeiro ano do podcast Conexão Sapiens. Um grande abraço para todos do Caldi.